Em uma era que já se perdeu nas linhas do tempo, eu nasci e vivi em terras gélidas, acidentadas e assoladas por ventos gelados do norte. Porém, o meu caminho não estava fadado a ser comum. Eu era uma mulher e estava destinada a se tornar a alfa de uma matilha de lobisomens. Eu me transformei pela primeira vez quando a primavera deu lugar ao verão do meu 20º ano de vida. Sob o olhar prateado da lua cheia, meu corpo sofreu dores indescritíveis enquanto mudava. E assim, com um uivo desesperado que ecoou pela vastidão, me tornei a besta. Depois daquela noite, eu era outra criatura, dividida entre a mulher e o monstro. E não estava sozinha. Havia outros como eu, presos na mesma maldição, e entre eles, me tornava sua líder. Em mim, encontraram a alfa que precisavam. Mas ser alfa não era um título que carregava honra, e sim peso e dor. A cada lua cheia, a transformação trazia consigo a agonia e o terror. O mais perturbador, no entanto, era a fome implacável que levava todos nós a caçar sem piedade. Aqueles que não carregavam nossa maldição, os humanos, viviam em constante temor. Suas histórias estavam preenchidas com sombras que caçavam sob a luz da lua, histórias de desaparecimentos misteriosos. Eu conhecia a verdade por trás dessas histórias, e a culpa era um fardo pesado. Eu conquistei meu posto de alfa de maneira brutal, desafiando e derrubando o antigo líder. A partir daquele dia, tentei conduzir minha matilha longe dos humanos, mas a besta dentro de nós não distinguia uma presa de outra. Em meio a essa batalha constante, o medo e a morte permeavam nossas vidas. A cada transformação, a humanidade parecia escorregar um pouco mais de nossas mãos. A culpa, o medo, a violência, tudo isso era a minha realidade como alfa. Mas no meio de toda essa escuridão, ainda havia uma chama de esperança. A cada novo amanhecer, me agarrava à frágil esperança de que um dia poderia libertar minha matilha e a mim mesma dessa maldição terrível. A batalha ainda não estava perdida. Nasci em Monte Alegre do Piauí, um cantinho esquecido do interior do Brasil. Tudo ia bem, até que uma série de mortes brutais começou a ocorrer durante as noites de lua cheia. Sem lobos ou outros grandes predadores na região, um grupo de nós, 6 caçadores experientes, decidiu investigar. Saímos em uma noite de lua cheia, armados e atentos. Tudo estava tranquilo até que um grito desesperado cortou a noite. Era José, o mais velho de nós, sendo atacado por uma criatura das sombras. Foi aí que vimos o inacreditável. Um lobisomem, com pelos alvos reluzindo à luz da lua e olhos vermelhos que brilhavam de raiva. O medo se espalhou entre nós e cada um buscou abrigo. Mas a criatura era rápida e cruel. Pedro e Rui foram os próximos a serem encontrados pelo monstro. O som dos seus gritos foi sufocante. Restavam apenas Luiz, Marcos e eu. Tentamos nos juntar novamente, mas o lobisomem estava sempre à nossa frente. Luiz foi o próximo a cair. Seus disparos pareciam não afetar a criatura. O medo era uma constante, impregnado no ar. Então, foi a vez de Marcos. Lutou bravamente, mas a criatura não tinha piedade. Sobrava apenas eu, e a criatura voltou suas atenções para minha pessoa. A morte parecia certa, até que vi um velho casebre com símbolos ocultistas pintados na porta. Sem pensar 2 vezes, me escondi lá. Os uivos da criatura pareciam estar bem próximos, mas ela não conseguia entrar no casebre. Fiquei lá, com o coração batendo forte no peito, até que o amanhecer trouxe algum alívio. Retornei à cidade com reforços, mas só encontramos os corpos dilacerados dos meus companheiros. Hoje, Monte Alegre do Piauí vive sob a sombra do medo. E eu, o único sobrevivente, carrego a dolorosa lembrança daquela noite. A casa com os símbolos ocultistas foi a minha salvação, mas também é uma constante lembrança do horror que enfrentamos. Meu nome é Maria. Sou uma curadora de museu. Em um dia quente de verão, recebi uma chave antiga pelo correio com uma carta explicando que abria a porta de uma casa abandonada em Teófilo Otoni, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Intrigada com a história e a oportunidade de encontrar artefatos históricos, decidi visitar o local. Cheguei à cidade às 18 horas. A casa estava abandonada, rodeada de uma vegetação exuberante. O sol estava se pondo e o clima tornando-se sinistro quando enfiei a chave na fechadura. Ao entrar na casa, senti um ar pesado.
pó e teias de aranha estavam em todos os cantos. Enquanto vasculhava a casa, ouvi um som que parecia um uivo distante. Um frio percorreu minha espinha e, por um momento, pensei em sair dali. Porém, decidi prosseguir. Por volta das 9 da noite, ouvi um barulho na porta principal. Um som pesado de unhas arranhando madeira. Os contos sobre lobisomens que li sobre a cidade imediatamente invadiram minha mente. A porta foi derrubada. Um lobisomem horrendo com olhos vermelhos brilhantes entrou na casa. Entrei em pânico e corri escada acima. O som de suas patas no assoalho velho me faziam tremer de medo. Corri para um dos quartos e me escondi dentro do armário. O lobisomem uivava e arranhava o assoalho, procurando por mim. A noite avançava e a esperança de sobreviver diminuía. Perto da meia-noite, senti um fedor pútrido. Enxofre. Era o lobisomem, podia ouvir sua respiração do lado de fora do armário. Eu tremia de medo, rezando para o amanhecer chegar logo. Horas pareciam dias, até que finalmente o som parou. Eram 5 da manhã. Abri a porta do armário cuidadosamente. A casa estava destruída, mas o lobisomem tinha desaparecido. Saí correndo da casa, minha respiração pesada. O sol começava a nascer. A chave em minha mão parecia pesar 1 tonelada. Voltei para casa em estado de choque. O terror daquela noite me deixou abalada. O lobisomem não era apenas uma história, era real. Agora, toda vez que passo por alguma casa abandonada, sinto um calafrio percorrer meu corpo. A lembrança do lobisomem é algo que jamais poderei esquecer. Em noites de lua cheia, ainda ouço o uivo em minha mente, e o medo retorna. O terror que vivi naquela casa abandonada é algo que eu jamais quero reviver. Nunca subestime as lendas locais, especialmente se envolverem lobisomens. As cicatrizes do medo são reais e ainda permanecem. Aquela noite mudou minha vida para sempre.